por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Deus, te pedimos a tua palavra que venha dando entendimento para essas crianças, meu Deus, que não seja ele, o Espírito, Senhor, que venha estar dando o entendimento e a sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você já está alegre, eu sei que você já está feliz, mas eu tenho uma notícia a te dar que vai trazer mais alegria para o coração. Mais importante culto. Todo culto ele é importante, mas o culto ele só se torna importante de fato se ele tiver palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. E eu sou privilegiado, honrado em chamar aqui hoje pastor. Eu ia chamar de Davi, aí eu fiquei em dúvida, Davi ou Abner. Amém? Deixa eu usar. Posso ver? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estou alegre de estar aqui em Indaiatuba. Para mim é um motivo de muita felicidade estar no meio dos irmãos. Pastor Flávio, Pastor Vidal, Irmã Liette. Cada irmão é especial e nós estamos felizes. Tivemos uma reunião agora à tarde e já ficamos para participar desse culto glorioso, um culto com a juventude, amém? Aleluia. Quantos jovens? Deixa eu ver. Glória a Deus. Ô, Pastor Vidal, você é o jovem mais experiente dessa noite. Você também é jovem. Pastor Flávio é um jovem de quantos anos, Pastor Flávio? Um jovem de 4.0. Mas, como já dizia o Chá, a juventude permanece na mente. Então você, meu irmão, minha irmã, aqui nessa noite, independente da sua idade, mantenha-se sempre jovem. Tenha uma atitude jovem. E falar com juventude é algo maravilhoso, né? E eu também me considero jovem, se bem que eu já estou chegando na casa dos 30, daqui a pouco estou com 27 anos, Pastor Vidal, daqui a pouco os 30 chegam. Mas eu também me considero um jovem, estou feliz de estar aqui com vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu perguntei para o pastor Flávio se tinha tema proposto. Ele falou que o tema é livre, mas eu achei interessante que eu vi no Facebook também um versículo lá em Timóteo. Cometi alguma gafe, pastor Flávio? Ah, não tá, desculpa. Timóteo capítulo 4. Estou feliz de estar revendo também ali o nosso pastor Cícero. Está ali atrás também. Outro jovem de Deus. Glória a Deus. Vamos comentar em Timóteo capítulo 4. Confesso que eu estou uma grande responsabilidade aqui também. Tem um pessoal que prega muito aqui. Pastor Jemerson, Flávio, Irmã Sueli, Daiane. Meu Deus do céu, a Daiane, elas ali fizeram teologia, elas vieram falando cada assunto profundo da Bíblia no carro. Eu falei, meu Deus, me dá, Senhor, porque vai ser difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo eu quero trazer algo para o seu coração. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo, quem se lembra? Eu vi no Facebook de vocês, hein? Em 1 Timóteo 4, e qual que é o versículo? Quem disse 12? Olha lá, nossa irmã Ana. Eu não queria falar, mas ela é do marketing, né? Então ela já tinha informação privilegiada. Mas capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer o seguinte. Quantos encontraram? Posso ouvir um amém de campeão? Amém! Olha, eu sou da congregação de Diadema e eu vou provocar vocês agora. Quando eu falo lá em Diadema, eu posso ouvir um amém de campeão? O grito é mais forte. Será que vocês estão desanimados? Posso ouvir um amém? Glória. Agora, eu acho que vocês estão ganhando, hein?
Tem um irmão que eu sempre brinco com ele. Ele fala assim: pastor, quando a gente está na torcida do Palmeiras, a gente é Palmeiras. Na torcida do Corinthians, a gente é Corinthians. Então aqui em Indaiatuba vocês estão ganhando. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Vamos ler de novo? Todos juntos? Vamos tentar ler todos juntos? 1, 2, 3. Ninguém despreze a tua mocidade, Mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. amém? Amém. Deixa eu me corrigir aqui, porque também nós estamos no Facebook, né? Irmãos de Diadema, vocês são lindos. Glória a Deus. Vocês são maravilhosos. Senão daqui a pouco o povo fica chateado. Você falou que lá o pessoal está mais animado? Meus irmãos, nós lemos aqui um texto que é direcionado aos jovens em idade. Nós sabemos que a gente brinca que nós devemos sempre se considerar jovens, mas na minha opinião, eu acho que nós precisamos viver bem cada etapa da nossa vida. Um ancião, um adulto, ter uma mentalidade jovem é bom, é importante, mas como seres humanos precisamos viver bem cada etapa da nossa vida. Não dá para se tornar um adulto jovem no sentido de saber lidar com as percas, de saber lidar com as dificuldades da vida. Um adulto infantil é muito ruim. Então, quando eu digo que nós precisamos ter uma mente jovem, é uma mente que se atualize, mas nós precisamos entender e saber viver cada tempo da nossa vida. Cada tempo da nossa história, precisamos pedir a Deus sabedoria para vivermos os tempos da vida. Eu e você aqui nessa noite precisamos compreender que para cada fase da nossa história, para cada fase da nossa vida, existe uma dispensação e nos exige também ter sabedoria. Então esse texto ele está dizendo aos jovens, ele está dizendo: ninguém menospreze a tua mocidade. Ninguém despreze a sua mocidade. Então, Paulo, para entendermos, ele diz: não despreze a tua mocidade, mas seja antes o exemplo dos fiéis. Nesse texto, quando nós vamos ler as Escrituras, precisamos entender também, tem o texto e tem o com. A carta de Paulo, ou a epístola de Paulo a Timóteo, Paulo ele está escrevendo a um jovem, a uma pessoa de pouca idade. Alguns dizem que Timóteo tinha aproximadamente 30 anos quando foi escrita essa epístola. Para o cargo que Timóteo exercia, Timóteo era considerado um jovem. O cargo de presbitério na igreja primitiva, nos tempos de Paulo, geralmente era para os anciões, para pessoas que tinham mais experiência. E nesse contexto, Paulo está dizendo para o jovem Timóteo, ele escreve: Timóteo, não menospreze a sua idade, Timóteo. Por que Paulo está escrevendo isso? Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, não deixe que ninguém te inferiorize pela sua idade. Paulo está dizendo: Timóteo, não deixe que as pessoas queiram te humilhar, não deixe as pessoas te rebaixar pelo simples fato de você ser jovem. E todos nós, independente aqui da idade, todos nós passamos pelo período da juventude. Como eu disse aqui, tem jovens de 80 anos, jovens de 40, de 60, mas todos nós, exceto as crianças, passamos pela nossa juventude. E algo interessante da juventude é o seguinte: todo jovem tem planos, projetos, sonhos,
Mas quando compartilha com os outros, eu não sei se você já percebeu, parece que as pessoas não botam fé. As pessoas parecem que não acreditam nos jovens, pastor Vidal. Quando o jovem conta experiências, quase sempre as pessoas ouvem, mas você pode ver no semblante que elas não levam a sério as ideias dos jovens. E Paulo está incentivando a Timóteo. Timóteo tinha um grande desafio na sua vida ministerial. Timóteo, ele foi incumbido de uma missão muito importante quando essa carta foi escrita. A epístola de Paulo em 1 Timóteo foi no período que Timóteo recebeu uma missão para reerguer a igreja de Éfeso. Já é difícil você pastorear uma igreja nova. Agora imagina vocês pastorear uma igreja que precisa ser reedificada, uma igreja que precisa ser levantada novamente. A igreja de Éfeso estava existindo falsos mestres, falsos ensinadores. Paulo tinha fundado a igreja de Éfeso. E de repente, nessa congregação vai surgir muitos falsos mestres, professores. Homens que adoravam falar da Torá, homens que adoravam colocar proibições. Vocês não podem comer carne, vocês não devem se casar. Homens que pregavam contra o casamento começaram a surgir na igreja de Éfeso e começaram a fazer uma grande bagunça. E de repente o apóstolo se vê na obrigação de dar Timóteo a essa igreja. Um jovem, inexperiente, com uma grande missão de levantar de novo essa igreja de Éfeso. E você acha que seria fácil? Você acha que os anciões que estavam lá na igreja de Éfeso iriam ouvir um jovem de imediato? Da grande responsabilidade de Timóteo, e é que Paulo está dizendo: não você é um jovem, mas é um grande poder. Você é jovem, mas eu confio uma missão nas tuas mãos. Você confia em outras palavras. Você é jovem, o pastor, os seus líderes, eles confiam no social. Mesmo que de vez em quando caia uma pilha, mas ele confia em você. Você é limite na mão do Senhor. Você pode mudar em Indaiatuba, você pode, você pode lotar essa igreja, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem inflamado, e lotar a igreja de outro jovem. Não Aleluia. E o apóstolo Paulo, levantado por Deus, ele construiu um time muito poderoso. Pastor Vidal. Hoje o apóstolo Paulo aqui da nova geração é o pastor Vidal. De cidades em cidades, fundando igrejas, deixando líderes. Lá atrás o pastor Vidal começou em Paranaíba. Abriu uma nova geração, foi vindo a Aparecida do Taboado, veio a Tuba, o pastor Flávio, e o nosso apóstolo Paulo, o pastor Vidal, foi descendo para desceu para Manganguá. Só que precisa de um time. E quem aqui sabe quem era o time do apóstolo Paulo? Primeiro, nós estamos falando de Timóteo, pastor Cícero. Quem é o segundo? Você se arrisca, pastor Cícero? Ou não era comigo? Você levantou a mão, pensei que você ia dizer o nome. Paulo tinha um time campeão. Primeiro, Bernabé, Silas, pastor Jamerson acertou. Silas e Timóteo. Pastor Paulo foi fundando o apóstolo, pastor, bispo.
foi deixando esse time. E ele chega a Timóteo, você vai ir agora para a igreja de Éfeso, você vai lá lidar com aquele povo. E lá tinha uns camaradas, meus irmãos, lá na igreja de Éfeso, que deram muito trabalho. Pensa no desafio que o jovem Timóteo teve entre dois desses. Um chamava-se Alexandre e o outro eu tive que anotar o nome, que é bem diferente. Alexandre e Emineu. Esses dois, Alexandre e Emineu, eles deram trabalho, eles vieram com falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo tinha ensinado eles como se comportar como cristão. O apóstolo Paulo tinha mandado as doutrinas, doutrina do batismo, doutrina da salvação. E veio esses professores, Alexandre e Emineu, com falsos ensinamentos. E todos os ensinamentos deles, irmãos, tomem cuidado com ensinamentos que geram ódio. Todos os ensinamentos deles baseados na Bíblia, mas o final eram divisões na igreja, eram dissensões. No final, o fruto desses ensinos era só coisas ruins. Eles usavam a lei para manipular as pessoas. E Paulo incentiva Timóteo, passa instruções. Se você pegar essa carta de Timóteo, ela vai ser dividida do capítulo 1 e depois, lá no capítulo 6, no final, na parte B, tem a comissão de Timóteo, mostrando que Timóteo estava enfrentando instruções. Do capítulo 2 ao 3, tem duas grandes instruções, e do 4 ao 6 também a segunda parte das instruções que Paulo deu a Timóteo para combater aquelas heresias daquela igreja. Paulo ele vai escrever a Timóteo: chamem a congregação, levantem as mãos santas e orem em praça pública para os governadores, para as autoridades. Paulo está ensinando a Timóteo: leve os irmãos para a oração, levem os irmãos para clamarem pelas suas autoridades. E uma coisa muito importante que o pastor Flávio trouxe lá em Diadema, a questão de honra, a questão de submissão às autoridades. Uma igreja que não ora pelas suas autoridades, uma igreja que não ora para os seus pastores, terá sérios problemas. E o manual que o apóstolo Paulo deu a Timóteo disse: você vai ter uma missão difícil, Timóteo, mas incentivo a você a trazer os irmãos para reuniões de oração. Nessas reuniões de oração que você vai reunir a igreja, peçam para eles levantarem as mãos, peçam para eles clamar pelas autoridades. Você vai ensiná-los que as leis, que a Torá, ela aponta para Jesus Cristo. Ela mostra o problema da humanidade, mas ela também mostra a solução. A lei, a Torá, aqueles montes de ensinamentos que os judeus tinham, mostrava que o ser humano realmente estava perdido, que não tinha solução, que o ser humano estava em pecado. Mas ao contrário desses falsos mestres que ensinavam e prendiam as pessoas no medo, prendiam as pessoas nas falsas doutrinas, o apóstolo Paulo ensinou que serve unicamente para apontar a vinda de Jesus Cristo. A serviu para mostrar o nosso Salvador Jesus. E é isso que o Paulo está orientando a Timóteo. Você vai chegar nessa congregação de Éfeso, você vai ensinar as escrituras como são, você vai ensinar o povo a voltar para a oração, você vai ensinar a conduta que as mulheres devem ter no culto. Aqui é um ponto muito delicado e que gera muita má interpretação. Paulo ele orienta Timóteo: Timóteo, no culto as mulheres fiquem caladas. Porque essas mulheres, elas estavam indo para o culto, as mulheres ricas, como um desfile de modas. Elas pegavam as joias mais caras, elas se vestiam com os tecidos mais caros, iam para a igreja, desfilavam, e o culto estava acontecendo, e elas tinham a prepotência de se levantar para ensinar. Elas interrompiam o culto, porque elas se achavam superiores. E Paulo está dizendo: Timóteo, você vai ensinar essa congregação o verdadeiro ensino. Timóteo, vou ensinar esse povo a orar. Glória a Deus, aleluia. Timóteo,
você vai calar essas mulheres que apoiam os falsos profetas. E esse calar não é que a mulher não pode ter liderança. Abra sua Bíblia. Em 2 Pedro 3:16. E 16. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim: falando nisto, em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconsistentes torcem igualmente a Escritura para a sua própria perdição. No versículo 15 vai dizer: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui o apóstolo Pedro, ele está ressaltando que alguns pontos dos escritos de Paulo era de difícil entendimento, não ficou com muita clareza, e por isso que as pessoas mais intencionadas distorciam aquele ensinamento. É nesse caso das mulheres. Hoje tem muitas igrejas que dizem: as mulheres não podem ser ministras, as mulheres não podem exercer liderança na igreja, a mulher deve ficar calada, por conta desses pontos que às vezes não fica muito claro. Mas no caso das mulheres, agora eu vou defender vocês, irmãs. Glória a Deus. Em Romanos 16 e 17, a intenção do apóstolo Paulo, neste caso da igreja de Éfeso, era de verdade. Ele estava calando elas, porque elas estavam gerando tumulto com falsos ensinamentos. Então Paulo orienta Timóteo, as mulheres ficam caladas no tumulto. Só que em Romanos 16, do 1 ao 7 vai aparecer Júnia e Priscila. Foram 3 ministras do evangelho que fizeram grandes coisas, grandes prodígios e ministravam. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo, ele estava orientando acerca daquela congregação. O apóstolo Paulo trouxe diversas orientações. Se nós formos pegar para falar da epístola de 1 Timóteo, tem muitas orientações. Mas o grande ponto é, eu trouxe algumas dificuldades para que os irmãos entendam qual foi o desafio desse jovem na igreja de Éfeso. Você começa a perceber as dificuldades. Imagina só, se o pastor Flávio ou o pastor Vidal chega amanhã em você e fala: irmão, eu vou te mandar para uma congregação que os anciões, eles estão embriagados e estão dentro da igreja em público. Era assim que a igreja de Éfeso estava. Os líderes, os bispos, os sábios se embriagavam e estavam envergonhando o evangelho. Qual seria a sua atitude? O que você faria se o apóstolo chegasse em você e dissesse: amanhã, a partir de amanhã, você vai dirigir uma congregação em que as mulheres, elas ricas, elas querem dominar o ministério de ajuda às viúvas.
mas elas são ricas. Era assim que estava a igreja de Éfeso. E deixa eu te contar uma boa notícia. Mesmo com esse cenário de cumprir os e como temos no início, não sua idade. Aqui eu achei maravilhoso a nossa irmã Ana no início, ela dizendo sobre ansiedade, sobre crises iniciais. Sabe o nosso problema? E na juventude, geralmente esses problemas surgem, as pessoas jovens entram para a vida adulta com as crises existenciais, baixa estima. Pensa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E muitas das vezes as pessoas, a família olha para o jovem e não ajuda, não incentiva, muito pelo contrário. Os primeiros, os de casa, querem matar os nossos sonhos, querem matar o seu sonho, jovem. Mas deixa eu te dizer, não desanime. Não, sua juventude. Traumas. Valorize a sua idade. Valorize a sua história. A gente vê que nós estamos numa geração fraca por conta das feridas existenciais, das crises da resolvida. As pessoas, a maioria das pessoas que tem problemas de ansiedade, problemas de baixa autoestima, problemas de depressão, a maioria das causas, das raízes vem da infância e vem da juventude. Problemas mal resolvidos. Falta de perdão, falta de conversas. Mas Paulo, ele orienta, não menospreze a sua idade. É uma idade complicada, é uma idade difícil, é uma idade que você leva traumas talvez para o resto da vida. Mas deixa eu te dizer, não menospreze essa sua idade. Você é uma dinamite. Você é importante. E trazendo para o lado ministerial, você jovem, Deus conta com você. Deus espera que você seja exemplo dos demais. Vamos voltar para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, onde nós lemos no início. Pastor Flávio, você vai me dando um toque na hora. Amém? Já que você falou que eu posso ir embora, então nós vamos até 1 da manhã. Glórias a Deus. 1 Timóteo, você colocou os teus olhos aí? 4:12. Não despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis. E aqui a coisa começa a ficar complicada. O apóstolo Paulo dizendo, Timóteo, você vai enfrentar um monte de milhões, mas eu te digo uma coisa, das dificuldades, Paulo ele não diz, eu sei que você vai enfrentar confrontos, Timóteo, vai ser difícil, mas não desanima. Paulo não dá palavras para, massagear o ego do Timóteo. Paulo, muito pelo contrário, ele confronta Timóteo, ele sabia das dificuldades, mas ele diz, Timóteo, vai ser difícil, mas sede para os. Você já viu que a Bíblia aconselha os mais velhos serem exemplo para os mais novos? Só que em Éfeso a coisa estava tão complicada que Timóteo, um jovem, foi levantado para ser exemplo para os mais velhos. Como pode isso, pastor Jamerson? Que o mais novo tem que ser exemplo para o mais velho? O mais velho estava se embriagando e Deus teve que levantar Timóteo para reconstruir a moral daquela igreja. Mas qual o segredo para mim ser exemplo? Como ser exemplo para alguém? Como você jovem, como você adolescente, como você pai, mãe, adulto, como que nós vamos poder ser exemplo de Deus para outras pessoas? Será que é vir para um culto como esse, adorar a Deus, sentar e ouvir essa palavra? Qual que é a receita que Paulo dá? Quem aqui quer ser exemplo?
Você quer ser exemplo para a sociedade? Você quer ser exemplo para os seus filhos, para a família? Você quer ser exemplo de homem de Deus? O apóstolo Paulo deu uma receita para Timóteo, e essa receita vai valer para a minha e para a sua vida. Veja só qual que é a receita. Seja um exemplo para os fiéis. Primeiro ponto. Meu Deus. Ser exemplo na palavra. E quando estamos na firma e você mata a peça? Quando estamos em casa e você acabou de deitar e a sua esposa, e você antes pergunta, você quer algo da cozinha? Não, não quero. Você vai na cozinha, você deita na cama e a digníssima chega, amor, queria água. Qual é o exemplo que você tem dado para os seus filhos na palavra? Ou se não, quando você vai comer um lanche, isso acontece muito. Você vai comer um lanche, você pergunta para a digníssima, você quer? Não. Aí você pede, quando chega, me dá um pedaço. O que tem dito nesse momento? Qual que tem sido a sua palavra? Você tem sido exemplo para as pessoas que estão perto? Quais palavras têm saído da sua boca? Paulo ele está dizendo, Timóteo, seja exemplo para os fiéis. Primeiro, Timóteo, você vai ser exemplo na palavra. Deus ele quer trabalhar as nossas palavras. Você quer realmente ser exemplo? Comece a vigiar no que você tem dito. E principalmente nas horas difíceis. Nas horas da raiva. Nas horas da ira. Né, Daiane? E a Daiane está me olhando ali. Meus irmãos, a gente brinca assim, né? Mas é difícil ministrar. Porque a palavra de Deus, ela corta o pregador primeiro. Será que eu estou sendo manso com a minha digníssima esposa? Irmã Liette, você tem sido mansa com o pastor Vidal? Pastor Vidal, você tem sido manso com a Liette? Flávio, você tem sido manso com a Mari, Flávio? Quando termina o culto, só vocês dois? Meu Deus. Estou sentindo uma revelação aqui. Estou olhando no semblante da Mari. Meus irmãos, Deus quer trabalhar as nossas palavras. É bem comum ouvir os jovens. E se tem alguém que precisa de muito cuidado com a palavra, é o jovem, né, meus irmãos? O jovem, ele sabe que, meu Deus, parece que de mês em mês tem uma gíria nova, né? Eu tenho uns 10 anos que saí da escola, mas esses dias a Annalise e o Gabriel, eu vi uma gíria deles, eu falei, que? Tem um linguajar, uma palavra, sabe, muito moderna. Esses dias eu estava pesquisando, eu vi o pessoal falando hater. O que é hater? Meu Deus! Eu falando, Jesus, eu não estou tão ultrapassado, mas eu não sei o que é hater. Stalkear. Sabe? Aqui na igreja tem alguém stalkeando alguém? Meu Deus, pastor Flávio. Você sabe o que é isso, pastor? Olha, pastor Flávio, revelação. Stalkear é aquela pessoa, me corrija um jovem, se eu estiver errado. É aquela pessoa que entra no perfil do outro, olha foto por foto do camarada. E tem alguns que curtem, tem outros que não curtem. Só olha tudo. O que a pessoa fez de janeiro a dezembro de 2019, a pessoa sabe. Vasculha. E os jovens têm muitas palavras, bordões, fraseados, que muitas das vezes para o jovem cristão não pode ter. Mas, irmão Davi, você está sendo radical. Não, meus irmãos. Eu estou aqui com a ajuda do Espírito Santo de Deus te dizer que algumas palavras o jovem cristão não pode usar. Sadraque, meu Deus do céu. É engraçado, quando você ministra, você vê a reação dos familiares, né? Meu Deus do céu. Na Babilônia, ele fez a diferença. Você jovem cristão, você está num culto como esse recebendo luz. Então eu te digo, que exemplo, comece sendo exemplo na sua maneira de falar, no seu comportamento, no seu linguajar. Esses dias eu estava falando com o pastor Elias
Não sei se eu falei com o Vidal também, mas era um costume, a irmã Liette até foi mais além. Os jovens de antigamente, quando que tinha outras pessoas de mais idade, eles davam bênção até para quem não era da família. Eles tinham um comportamento melhor. E nossa juventude atual está sendo bombada por informações falsas, por ensinos enganosos que estão deixando os nossos jovens, dispersos. E o principal, a primeira coisa que o diabo tem roubado da juventude são as palavras. Não se ouvem mais palavras bênção pai. Não se ouvem mais palavras bênção mãe. Não se ouvem mais as palavras licença pai, licença mãe. Nós como jovens precisamos tomar cuidado com o que falamos, a maneira que falamos. Na sala de aula, se a galera está falando palavrão, você não pode falar palavrão. Mas eu estou com raiva. Muda a palavra. Usa a válvula de escape. Mas meu colega, ele é um filisteu. Muda. Você tem que ser exemplo. E meus irmãos, eu te digo, a primeira coisa que as pessoas olham para alguém de exemplo é a maneira como ela fala. O cidadão pode ser o maior picareta. Nós temos um exemplo nas eleições. Esses dias eu fiquei inconformado. Uma irmã, eu falando, Senhor da glória, mas que demônio é esse que está nesse homem? Que a irmã vê, pastor, eu gosto do fulano, porque ele tem um jeitinho de falar assim. Ele fala tão bem, eu acho que eu vou votar nele. Aí eu falei, Jesus, mas o outro é meio durão, não sabe falar. Meus irmãos, o ser humano, ele cai na palavra. O exemplo começa na maneira que você fala. As suas palavras te denunciam. Quer ver uma coisa que a palavra denuncia? Nem a palavra. A irmã Sueli, eu acho que ela fez psicologia, não é possível. Hoje ela me encontrou, eu estava um pouco quieta, você está bravo? Eu falei, não. Mas eu estava um pouco bravo. Sem falar, imagine se eu tivesse falado, as palavras denunciam. Já chegou perto de alguém nervoso, você está bem? Tô. Aí você fala, não, mas você realmente está bem? Não te falei que eu estou bem? As palavras chega perto do homem de Deus. A palavra é branda, a palavra é mansa. Então Paulo está dizendo, Timóteo, você quer ser exemplo para alguém? Comece vigiando as suas palavras. Timóteo, você quer ser exemplo para alguém? Qual o segundo ponto? No trato. Aqui está na minha tradução, no procedimento. Meus irmãos, só para fechar esse ponto de palavras, Tiago 3:12 diz: afinal, como pode sair de uma boca, sair louvor a Deus, e da mesma sair maledicências? Da mesma forma, de uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Isso, Tiago está falando da boca. De uma mesma boca não pode sair louvores a Deus e depois sair maledicências. Prossigamos, o trato. Ou seja um exemplo no procedimento. Como têm sido suas ações perante os homens e a Deus? Jovem, as suas ações como nova criatura em Cristo Jesus condiz com os passos que o Mestre deixou para seguirmos. Jesus amou profundamente a ponto de morrer por nós. Ele cuidou dos enfermos, dos perdidos, realizou milagres, consolou, ensinou, agiu de uma forma perfeita. Ele foi e é perfeito. E é isso que temos que fazer. Seguir todos os passos que ele deixou. Em Filipenses vai dizer: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá, veja e ouça
a seu respeito na minha ausência, fique eu vendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar de se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Filipenses 1, 27 e 29. Aqui Paulo está dizendo que o nosso mestre deixou exemplo de cuidado. O nosso Senhor Jesus morreu por nós, e você tem tido um amor pelo seu irmão tão incondicional a ponto de dar a sua vida pelo seu irmão? Você ama seu irmão como a si mesmo? E quem ama é nascido de Deus. Você conhece a Deus? Você ama o seu semelhante da forma que ele é? Você ama o seu próximo do jeito que ele é, com as características que ele é? Sabe, nós jovens somos impetuosos. Se a pessoa não for da nossa maneira, se não escutar as nossas músicas, se não agir da forma que nós gostaríamos que agisse, automaticamente excluímos. E muitos jovens entram na fase da adolescência e vão para a vida adulta dessa maneira, exclusivos. Se o irmão do lado canta de uma maneira que eu não gosto, se ele dá um glória a Deus mais escandaloso, será que eu vou amar ele dessa maneira, a ponto de me entregar por ele? Ser exemplo no procedimento. Meus irmãos, não adianta eu vir aqui trazer uma palavra como essa para vocês, de exemplo no procedimento e no trato, e daquelas portas para fora, você me pedir uma ajuda e eu podendo ajudar, não te ajudar. Cristo, ele se manifesta na nossa maneira de ser, no nosso trato com as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Você vai ser exemplo, Timóteo, primeiro por palavras, depois da palavra você vai ser exemplo com o seu comportamento. Afinal de contas, vazias, sem comportamentos, não surtem efeito. A Bíblia também fala que a fé sem as obras é morta. Então não adianta eu dizer que amo a Deus, não adianta dizer que eu sirvo a Deus, sendo que eu não tenho obras para com o meu próximo. Quer ser exemplo? Seja exemplo no trato, seja exemplo nas palavras, depois seja exemplo no amor. João capítulo 13, 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Como que a igreja de Éfeso ia reconhecer que Timóteo era realmente discípulo de Jesus? Como que Timóteo ia dar exemplo para os mais velhos? João diz: quando eu amo o meu irmão, nisto eu sou reconhecido como um discípulo de Jesus. Quando eu amo o meu semelhante, nisto eu sou meu Deus do céu, Flá. Caracterizado como um discípulo do Senhor. Quando eu amo, quando eu sirvo o meu próximo, quando eu sirvo ao meu pastor, quando eu obedeço às minhas lideranças, eu sou reconhecido como um discípulo de... Em 1 João 3,16 diz: conhecemos o amor de Cristo, que ele deu sua vida por nós, e nós vamos dar a vida pelos irmãos. A gente sempre lembra daquele versículo: vós maridos amem as suas esposas, assim como Cristo se entregou por ela. E aqui João está indo mais a fundo. Aquele que ama, se nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Judas, capítulo 1, 25 também diz: e conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Depois, João também diz, abra sua Bíblia em 1 João 3,18. 1 João 3,18.
mais 10 minutos. Posso ouvir um amém? Amém. Tá ficando difícil dar glória a Deus, né, jovem? Você vai ficar com raiva de mim, mas é a palavra. Como diz um pregador por aí, agora não dá mais glória a Deus, né? Glória a Deus. Glórias a Deus. Quem encontrou 1 João 3:18? Amém. Filhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em ação e em verdade. Nós vimos que devemos ser um exemplo no amor, um exemplo no trato, um exemplo na palavra, e depois o que mais? Um exemplo na fé, no Espírito. Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: seja um exemplo na fé, Timóteo. As pessoas têm que ver fé em você, mas eu sou jovem, mas você vai mostrar fé para as pessoas. E como podemos mostrar a fé? Tiago 2:18 diz, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Essas obras nós mostramos fé. Tá uma situação difícil, mas a sua boca vai pronunciar palavras de fé. Eu estou assim, mas eu não vou ficar assim. Deixa eu contar um testemunho para você. Uma certa feita, eu fui numa casa orar por um homem que ele não andava. Ele ficou doente, teve uma trombose, estava sem andar, estava atrofiando. E pediram para ir lá orar por ele. Ele não era servo de Deus. A esposa tinha começado a ir na Igreja Universal. E vai lá, o irmão Davi, orar por esse cidadão. E eu chego lá, eu falo de Cristo para ele. Falo, olha, eu vim orar por você. Você crê que Jesus Cristo pode te curar? Você crê que Jesus Cristo pode fazer você voltar a andar? E ele na lata, ele olhou para mim. O nome dele é Sebastião. Tem algum Sebastião aqui? Todo Sebastião é meio firme nas palavras, né? Ele olhou para mim e disse: eu não creio nesse seu Jesus. Meus irmãos, aquilo ali me deu uma indignação. Eu falei, mas eu estou servindo um Deus poderoso. O Deus que eu sirvo é poderoso. Eu pensando na minha mente. E na hora, retruquei com ele, falei, você não crê, mas eu creio, e pela minha fé nós vamos orar, vamos ungir sua perna e você vai andar. Irmãos, e naquele momento a fé tomou conta, eu não tive dúvidas, eu falei, esse homem vai ser curado, porque meu Deus é grande. Aleluia. Nós oramos por ele, ele não era crente, não era cristão. Depois nós descobrimos que uma feiticeira fez um trabalho de bruxaria para ele, lançou uma maldição nele, e falou, você nunca mais vai andar e vai morrer mendigo. E realmente, ele não andou. Estava tomando morfina e nada passava a dor dele. E nós oramos, e na mesma noite, a irmã que nos convidou mandou um WhatsApp e disse, Davi, ele está andando. Ele não está tomando remédio. Ser exemplo na fé, profetiza palavras de fé. Lá na igreja agora, o tio da Daiane, ele entrou, pegou uma infecção pulmonar, os pulmões cheios de água, estava na UTI, e quando elas receberam a notícia, uma mulher que se diz serva de Deus, não vigiou na palavra e disse para a irmã Cida, olha, eu estou sentindo que agora ele vai mesmo. E realmente, no olho nu, os médicos já tinham desenganado, ele estava entubado, um estado crítico. Eu ouvi aquilo, eu fiquei indignado. Eu fui no hospital, visitei ele, e eu perguntei, doutor, como que está a situação do Milton? E ele disse,
olha, estamos fazendo de tudo, já entubamos, mas não tem jeito, o sangue dele, devido ao tabagismo, o sangue está muito grosso, o pulmão não está funcionando, nós já fizemos tudo. Em outras palavras, desenganou. Mas eu escutando aquilo, eu fiquei igual uma parede. Eu falei, doutor, mas eu posso orar por ele? Eu estava com um vidrinho de azeite no bolso e eu crendo no meu coração. Falei, esse azeite tem poder. Nós oramos na igreja e pessoas são curadas. Aí ele falou, não, pode. E lá na UTI eu falei, Senhor, esse homem já disseram que não tem mais jeito. Já disseram que esse homem está para morrer. Mas mostra para todo mundo que o Senhor tem poder. Mostra para essas pessoas que o Senhor continua curando. Passou 2 dias, já receberam a notícia, ele está bem. Ontem nós recebemos uma foto dele sorrindo, já saiu da intubação. E Deus permanece curando. Na fé do Senhor Jesus. Veio alguém contar para você, você profetiza a palavra de vitória. Vai dar certo, irmão. Cada seus problemas, não diga, não, realmente acabou, sabe? Não, profetiza palavras de bênção, use a fé, de palavras de vitória. Em 1 Coríntios 16:3 diz, vigiai, estáis firmes na fé, vós varonilmente, e fortalecei-vos. Por último, para acabar, a última recomendação que Paulo deixa a Timóteo. Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. Mas seja um exemplo de... Meu Deus, irmãos, eu vou acabar, me ajuda aí. Seja um exemplo de... Glória a Deus. Ser um exemplo na pureza. Na fase onde... principalmente os jovens. Aqui a nossa irmã Ana disse, a fase jovem, os jovens são radicais. Nós buscamos ideais, queremos protestar, nós temos os hormônios à flor da pele. O jovem, ele está na fase de conhecimento, mas Paulo diz, Timóteo, seja um exemplo de pureza, Timóteo. O jovem Cristo, jovem, servo de Deus, ele tem que ser um exemplo na pureza, ele tem que se afastar de propostas sexuais, ele tem que se manter puro. Casamento, hoje onda nas igrejas, não, você pode ter relações antes do casamento, mas deixa eu te dizer, isso é mentira do diabo. Você tem que ser um exemplo de pureza, se mantenha puro, seja um servo de Deus, jovem exemplo do Senhor. Deixem que você é quadrado. Deixem dizer que você é isso, aquilo, mas seja um exemplo na pureza. Timóteo, seja exemplo na pureza. E João diz também, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Porque é a vontade de Deus que nos purifiquemos, para nos tornar um vaso pronto para ser usado pelo Espírito Santo. Segundo a Timóteo, Paulo também vai escrever novamente a Timóteo sobre pureza, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu vou ler de novo. Se você se purificar, se você a partir de hoje, jovem, sair desse culto dizendo, eu vou manter puro, eu vou ter santidade, vai acontecer com você, de sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será um vaso de honra, Senhor, e preparado para toda. É difícil não para a carne, é difícil ter que fazer renúncias, é difícil, sim, é verdade, mas ou você escolhe esse mundo e ser um exemplo,
está destinado a uma eternidade muito ruim, uma eternidade sem Deus, ou você está fadado a passar uma vida em branco, como uma palha levada ao vento, sem direção. Você já parou para imaginar o que você vai contar quando chegar na eternidade? Você vai encontrar com seus irmãos da fé. Você vai encontrar com esse Timóteo que eu estou ministrando. E o que eu vou dizer para Timóteo? Timóteo, na minha juventude, eu servi a Deus. Na minha juventude, eu fui o braço direito de Paulo. Na minha juventude, eu passei por batalhas, mas eu venci. E você, o que você fez na sua juventude? O que eu vou dizer para Timóteo? Olha, na minha juventude, talvez eu não pastoreei a igreja, mas na minha juventude eu estive na nova geração, eu estive num sábado em Indaiatuba, e eu saí a diferença na minha cidade. Senhor, qual vai ser o seu legado? O que contar na eternidade? E tudo está na sua mão. Depende de você, jovem. Depende de você, irmão. Depende de você, mãe. Depende apenas de você. E a mensagem que eu quero deixar para o seu coração: decida ser exemplo. Não decida ser exemplo apenas pela emoção, apenas no culto, mas amanhã cedo levante com isso no seu coração: eu quero ser exemplo. Eu vou ser exemplo aonde eu estiver. Eu quero ser exemplo na minha igreja. Eu quero ser exemplo na minha família. Seja um Timóteo aqui em Indaiatuba. Volte para a sua casa sendo um Timóteo. O Espírito Santo te dizendo: Sueli, seja Timóteo. Irmã Ana, seja Timóteo. Pastor Germerson, seja Timóteo. Mas vale a pena ser exemplo. Volte para a sua casa. Palavra no coração, seja um exemplo na palavra, seja um exemplo no trato, seja um exemplo nas mãos do Senhor, amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Jamerson. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Palavra de bênção, ensinamento para nós, para os nossos dias. E sou grato a Deus por sua vida. Que Deus ele continue te abençoando, te prosperando. A gente esteve ali em Diadema e pudemos, receber ou desfrutar da comunhão com esses irmãos. E eu estive ali e eu comi um doce. Eu não sei se é brigadeiro. Como é que chama aquele doce? Brigadeiro? O melhor doce que eu comi na minha vida. Sério mesmo. Eu estava até comentando hoje lá na Quifrango, falando para a mulher que trabalha junto comigo, a dona Cássia, falando para ela: foi o melhor doce que eu já comi na minha vida. E foi, então foi só um. Ganhei. Ele ganhou, né? Então. E eu. Tá bom, bom demais. Não são visitantes, não é a primeira vez, fazem parte da mesma congregação que a gente, ou do mesmo ministério, mas eu vou não conhece. E o trouxe essa palavra de bem para a vida, tá? E também tem o Douglas, Raquel e os seus. Amém. Senhor. E agora eu vou. Tá? Isso, pode vir. Terminar? Nossa, o que aconteceu? Rapaz. O que aconteceu, Davi? Você bateu na igreja quando sair? Boa noite, igreja. Boa noite.
Pai do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Queridos visitantes que estão conosco, como já falado aqui, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, muito mesmo. Espero que tenha sido bem. Uma coisa, Deus falou com vocês assim como falou conosco também. Nós sentimos, vocês também sentiram, e isso é real. E o que eu costumo